O ex-presidente Jair Bolsonaro já está no hospital, onde vai passar por uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. Essa cirurgia deve acontecer amanhã. Soane Guerreiro, minha amiga, está trabalhando bastante nessa cobertura, inclusive. E eu quero saber os bastidores dessa chegada. O ex-presidente já chegou por aí. Como é que está a situação? Bem-vinda ao Alô Você. Oi, Dani, muito bom dia a você, a quem nos acompanha. Sim, acompanhamos tudo desde o início desta manhã. Jair Bolsonaro deixou a Superintendência da Polícia Federal, onde está preso aqui em Brasília, por volta de 9h20 da manhã, 9h25, e chegou aqui neste hospital particular que fica no centro de Brasília 5 minutos depois. Foi um comboio da Polícia Federal que está organizando todo esse traslado, assim como a segurança dentro e fora deste hospital, onde Jair Bolsonaro passa já por exames pré-operatórios e amanhã por uma cirurgia. A previsão é que essa cirurgia ocorra durante a manhã. Então ele chegou aqui por volta de 9h30, foi um comboio com 4 carros, ele chegou então neste segundo carro, foi direto para a garagem. Essa foi uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de que esse traslado, esse trajeto ocorresse com discrição e que ele fosse direto para a garagem do hospital. Também houve uma determinação de que a Polícia Federal conversasse com o diretor aqui do DF-Star, hospital em que Bolsonaro vai ficar durante todo esse processo, para organizar como é que seria, então, essa estadia de Bolsonaro aqui. Há uma determinação de que 2 agentes da Polícia Federal fiquem na porta do quarto de Jair Bolsonaro, pelo menos 2 agentes, para impedir que qualquer pessoa não autorizada entre no quarto ou mesmo aparelhos eletrônicos, como celulares e também notebooks. A esposa, Michele Bolsonaro, já está aqui no hospital. Ela não falou com a imprensa, mas por meio das redes sociais disse que já havia chegado aqui no hospital por volta de 10 da manhã, já estava acompanhando o Jair Bolsonaro, pediu orações e disse que ficaria sem o celular, portanto não conseguiria responder mensagens. Ela fez então essa postagem via redes sociais, mas como eu falei, não falou com a imprensa que acompanha toda a movimentação aqui do lado de fora. Há uma expectativa de que um boletim de saúde possa ser divulgado ainda nesta quarta-feira, mas não há previsão de horário. Então, Jair Bolsonaro já iniciou esses exames pré-operatórios. Ele deve fazer 2 procedimentos, um deles para tratar essa questão da hérnia na região da virilha, que, segundo os advogados, o tempo de recuperação que foi pedido ao STF foi de 7 dias, e um outro procedimento que teria uma recuperação mais rápida, de cerca de 1 dia, para tratar a questão dos soluços. Então, são 2 procedimentos previstos nessa passagem de Jair Bolsonaro por essa internação aqui em Brasília. Dani. Com toda certeza, Soane, eu ia te perguntar sobre isso, sobre esses exames pré-operatórios, se ele já deu início, mas você já trouxe essa informação. A gente entende, inclusive, todo esse sistema de segurança. Agora, é uma cirurgia simples, Soane, de acordo até com a informação da equipe médica. Não é uma cirurgia muito complexa, que deve demorar cerca de quanto tempo, mais ou menos, Soane? Exatamente. A princípio, pelo menos de acordo com os exames preliminares que foram feitos e também analisados pela perícia da Polícia Federal, se trata de uma cirurgia que não é muito complexa, que duraria ali até 4 horas, essa questão da hérnia especificamente. Então, não seria uma cirurgia complexa, tanto que na decisão o ministro Alexandre de Moraes disse que se tratava de uma cirurgia eletiva, ou seja, quando não se trata de um caso ali de urgência ou de emergência, mas que era necessária porque o quadro de Jair Bolsonaro vinha se agravando devido a soluços constantes, crises também de tosse. E por isso que a gente teve uma piora nesse quadro de saúde do ex-presidente. Mais cedo aqui esteve também o filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, ele que não foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a acompanhar o pai nesse período, tanto de exames quanto de recuperação da cirurgia. Somente Michele Bolsonaro foi autorizada a ficar com Jair Bolsonaro o tempo inteiro em que ele estiver aqui no hospital. Então, o Carlos esteve
aqui para tentar ver o pai nessa passagem aqui do comboio. Volto com você. Obrigada, Soane, pelas suas informações. Aproveitando e usando o gancho aqui da sua fala sobre essa presença do Carlos Bolsonaro aí, né, no hospital, o ex-vereador falou com a nossa equipe de reportagem, na porta, inclusive, do hospital. Nós separamos um trecho para compartilhar com quem nos acompanha. Na tela. Amanhã é Natal, é um significado muito grande para a família e a gente sempre prezou por isso e, infelizmente, fomos impossibilitados aí momentaneamente de acompanhá-lo. Mais esse momento delicado, a 8ª cirurgia que ele vai fazer devido à facada que ele sofreu em 2018. E eu quero ter o presente de Natal de olhar para o velho quando ele passar, mesmo que ele não me veja. Eu tenho certeza que se ele me ver, ele vai se sentir melhor. E se eu conseguir vê-lo também, eu vou me sentir melhor. Então o intuito é só um pai dar um abraço no filho de uma forma simbólica aqui do lado público. Infelizmente a situação é essa e estou aqui como filho para tentar fazer isso. E vereador, há algum novo pedido por parte da defesa para que algum de vocês filhos ou você, o senador Flávio, possam visitá-lo em algum momento? Assim, o Flávio tem um pré-operatório, um pedido para que o Flávio acompanhe, porque hoje o pré-operatório, o operatório seria só amanhã se a situação for normal. E há também um pedido para que os filhos possam tentar visitar o pai sem que fiquem o tempo inteiro pedindo para a justiça que assim o faça. Então há no momento essas linhas de desenvolvimento dos advogados para que a gente tenha liberdade maior para poder o bem-estar do meu pai ficar acima de tudo. Ô, Soane, eu volto contigo, aproveitando, inclusive, foi você que fez essa entrevista com o ex-vereador, o Carlos Bolsonaro. A gente sentiu ele bem, assim, uma fala bem fragilizada, né, no sentido de ter ali a expectativa de poder acompanhar um pai num momento como esse, de uma cirurgia, apesar de ser uma cirurgia simples, mas não deixa de ser um procedimento cirúrgico. E foi muito importante essa pergunta que você fez sobre esse novo pedido feito pela família para que eles possam acompanhar, então, o ex-presidente nesse pós-operatório. Essa liberação, essa alta, já está prevista para acontecer ainda essa semana? O que você tem de informação em relação a isso? Então, qual é a informação inicial que nós temos, Dani? A defesa, quando fez esse pedido ao Supremo Tribunal Federal, previu uma data de 7 dias de recuperação para essa primeira cirurgia referente à hérnia e mais um dia, então, um total de 8 dias de recuperação para a questão dos soluços, que aí eles iriam tratar um nervo específico que tem causado essas crises de soluço no presidente e não é de agora. A gente acompanha isso há alguns anos. Como o próprio Carlos falou, essa é a 8ª cirurgia e novamente ele vai passar por procedimentos semelhantes a alguns que ele já havia passado anteriormente. Então a previsão inicial é que sejam 8 dias de internação. Mas a depender desses exames, a depender da recuperação do ex-presidente, pode ser que esse prazo sim seja estendido. E esse retorno que a gente aguarda também em relação, né, aos médicos, quando a gente já tiver acesso a esses boletins para entender como é que estão esses exames, se houve alguma piora no quadro do ex-presidente e se isso pode afetar de alguma forma tanto a realização da cirurgia prevista para amanhã desta quinta-feira, dia de Natal, ou mesmo essa questão da própria recuperação do ex-presidente. Dani.